Eu sou o pastor Vinícius Salles e estamos aqui com muita alegria, com muita paz, com muito amor no coração, para poder compartilhar algo da palavra de Deus com os irmãos. E mais uma vez estamos iniciando a nossa videoaula com relação aos profetas menores. E na aula de hoje estaremos dando continuidade ao livro de Oséias. Amém? Então pega aí a sua Bíblia, pega aí o papelzinho, a caneta e vamos conhecer um pouco da história dos profetas menores. Nós já tivemos falando sobre a sua importância, das particularidades do conhecimento desses profetas, como que eles foram úteis na obra de Deus, no chamado divino e para a nação que havia de ser despertada pelos profetas. Então, na aula de hoje, nós estaremos falando do capítulo 7, dando continuidade aos outros capítulos que nós vemos falando. Na verdade, ao contrário de outros profetas e outros mestres, né, que abordam o livro no seu todo, nós estamos de uma forma mais detalhada, de uma forma mais complexa, né, falando capítulo por capítulo, explicando aquela coisa assim mais abrangente, não querendo complicar o seu entendimento, mas dando uma interpretação paralela para que você possa crescer diante do seu entendimento sobre as Sagradas Escrituras. Amém? Então vamos aqui, eu estou com a minha Bíblia, eu estou com o meu subsídio aqui, com o auxílio do professor, e eu quero convidar a você a abrir a Bíblia no capítulo 7 do livro do profeta Oséias, né? O livro de Oséias, no capítulo 7, ele vai começar a falar a respeito da mistura da nação de Israel. Israel agora que estava à beira, né, de ser contra-atacada pela nação da Síria, segundo a palavra de Deus, esta nação havia de ser alertada por 6 profetas menores, né? Mas esses profetas, ao alertar a nação, mesmo assim, a nação não quis dar ouvido à voz do Senhor e nem muito menos à voz dos profetas. Então era praxe, já era notório, já era sabido de todos nós que Israel não ia ouvir os profetas, mas o profeta que tinha chamada, ele deveria falar. Então, o livro de Oséias, do capítulo 7, nós vamos ver que é uma coligação do capítulo 6, e você vai perceber que Deus está a dizer que as nações se misturarão com a nação de Israel. Se você pegar o versículo de número 8 do capítulo 7, olha o que diz o profeta Oséias: Efraim com os povos se misturará. Efraim é um bolo que não foi virado. Ou seja, interessante essa ilustração do profeta, aonde ele faz a comparação do povo de Deus, a nação de Israel, a tribo do norte, com um bolo que não foi misturado. Então, quando ela está se referindo que Israel é como um bolo que não foi virado, virado por quê? Que não foi colocado, né? Não foi ali preparado corretamente, não foi separado. Mas Israel, quando ele se refere a Efraim, está se referindo a Israel, que Efraim verá ser uma tribo de Israel, uma das últimas tribos de Israel, e essa mistura de tribo, de povos, como se mistura um bolo, traria para dentro de Israel grandes consequências. É interessante que os israelitas haviam entrado em estreita comunhão com os incrédulos, né? E adotado muitos de seus costumes. Como resultado, passou a ser tão inúteis quanto a um pão queimado, né? Ou seja, um pão queimado de um lado e cru de outro. Quando o profeta faz essa alusão de mistura, nós vamos perceber que Israel agora está sendo com a sua capital Samaria. Isso vai acontecer uns 40 anos depois, né, do ministério de Oséias, uns 40 anos, né, estava depois do princípio da profecia
até o cumprimento são um tempo de 40 anos. Então a Bíblia diz que quando Oséias profetiza, ele fala dessa seguinte maneira: Israel agora vai ser saqueada, Israel vai ser levada para cativeiro, os que vão ficar em Israel são os povos mais pobres, né? São os mais humildes, e com isso o rei da Síria vai trazer, né, os outros escravos de outras nações e vai fazer aquela mistura, ou seja, aquilo que era inseparável, aquilo que era como que eu posso dizer para você entender melhor, aquilo que era particular, aquilo que era único, aquilo que era exclusivo, agora pela desobediência, pela falta de temor e tremor a Deus, pela falta de ouvir a Deus e acatar a sua orientação, Deus vai permitir Israel ser mesclada, ser misturada. Só que Israel é misturada como um bolo, mas como um pão. Agora Israel está, por um lado está queimado e o outro lado está cru demais. O que é isso? Um lado se entregou às concupiscências e o outro lado está, né, ainda dando ouvido à voz de Deus. Então é interessante que aqui no nosso auxílio do professor, olha o que é interessante. É verdade que Deus chama os crentes a testemunharem aos perdidos e ajudá-los no que pode. No entanto, não deve manter comunhão com o mundo, pois corre o risco de adotar os seus costumes e atitudes, voltando ao pecado e distanciando-se de Deus. Olha, isso que Oséias profetiza para Israel, isso acontece nos nossos dias. Acontece, né, nos dias atuais, no século 21, onde as pessoas, quando vai numa determinada reunião evangelizar, vai em um ambiente falar da palavra de Deus, e ali ele acaba se deixar a se contaminar, né? Ele acaba a se vinculando com aquele local ali, com aquelas pessoas, e o que acontece? Acontece uma mistura de ideologias, de pensamentos, de palavras, de ações, e com tudo isso acaba trazendo uma certa confusão, né, cristã e espiritual. Então o alvo de Oséias em alertar Israel é dizer para Israel que Israel poderia até mesmo falar do reino, até mesmo pregar Deus, mas não se vincular. Porque no contexto aqui da história de Israel, Israel está totalmente vinculada, né? Está totalmente misturada. Então o que aconteceu? Ao se misturar com os povos pagãos, Israel, sem vez sem para quê, acabou adotando os costumes, né, das nações pagãs, saber, os cananeus. Agora, nós sabemos que se Israel desobedece a Deus, Israel perde a orientação, e agora ela vai estar em um momento em desobediência, e nós sabemos que quando Deus vê que o povo está desobedecendo, o que vai acontecer? Deus vai trazer o juízo. Claro, Deus não poderia deixar o seu povo perecer e cair num precipício sem antes não trazer uma palavra. Então, se você observar que Oséias, ele está falando para o seu povo, não é para os povos vizinhos. Ele está falando para o rei da sua época, que era Jeroboão II. Olha o que diz o versículo 5, e você vai ter uma noção mais abrangente. Olha o que diz: e no dia do nosso rei, os príncipes se tornarão doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Então, aqui dá você, quando estiver lendo o livro de Oséias e querer saber de fato, verdadeiramente, da onde Oséias é e para quem ele está falando, o versículo 5 te dá uma conotação de onde ele é, de onde ele está falando, e para quem ele está dizendo. O nosso rei significa que ele está falando para o seu povo.
E o povo que ele está falando é Israel. E a nação que ele está falando é Israel. E o rei que ele está falando é o rei Jeroboão. Então esse rei Jeroboão estava ouvindo as profecias de Oséias. Agora, a sentença, né? Aquela liturgia, é interessante aqui também no capítulo 7, Oséias vai trazer uma palavra mais clara. Olha o que diz o versículo 16. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Aqui, ó, preste atenção. Fizeram-se como um arco enganador. Cai a espada os seus príncipes por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Por que Oséias está fazendo uma alusão à terra do Egito? Que Israel está a ser castigado na terra do Egito. É simples, você vai entender mais claro agora, esse capítulo 7. É que quando Israel comete a vilipendiação, o pecado contra Deus, o que Deus vai permitir? Deus vai permitir Israel se espalhar. Se espalhar. É o primeiro filho de Oséias com Gomé, certo? Que é Jezreel. Deus espalha. Então Deus vai espalhar. E quando Deus espalha, para onde eles vão? Para sentir o peso, para sentir o baque da desobediência? Egito. Por quê? Porque no Egito praticamente foi o maior cativeiro do Antigo Testamento que Israel experimentou o quê? O peso e o jugo de Faraó da nação egípcia. E mostrou para Israel que se Deus não tirasse eles dali, eles iam morrer ali. Então Deus está dizendo assim, eles voltam, mas não é para mim, não é para o Altíssimo. Ou seja, eles iam para os altares que havia em Betel, eles iam para os altares que havia em Dan, mas eles não iam para circunvar diante do Altíssimo. Eles iam para circunvar diante dos outros deuses. Claro que aquela ação chegou diante de Deus, já estava sufocando Deus, e Deus tinha que fazer alguma coisa. Só que Deus amava tanto Israel, que Deus não fulminou, mas Deus permitiu Israel se espalhar entre os povos. E é interessante que Israel só foi se reajuntar depois do cativeiro babilônico, aonde os que estavam, né, na Judéia, os israelitas espalhados, foram voltando para a sua terra na época de Neemias, né? Então você vai perceber aqui que Oséias, ele vai dar um parecer de que ninguém que tem comunhão com Deus deve ter comunhão com outro Deus. Você que tem comunhão com o Evangelho, você que é cristão, um cristão verdadeiro que segue as Sagradas Escrituras, vale a pena aqui lhe aconselhar. Me dá aqui um pouco da sua atenção. Vem para cá, câmera. Isso. Deixa eu dar aqui um conselho para você. Não se esqueça, você nasceu e foi chamado para ser luz. Você foi chamado para ser profeta. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser homem e mulher de Deus, sal da terra e luz do mundo. Então eu quero encerrar esta videoaula, essa transmissão de hoje, né, dizendo para você que no capítulo 7, com todos os povos se mistura. Será que com todos os povos eu devo me misturar? É todo tipo de pessoa que eu devo andar em comunhão? Fica aqui essa pergunta para você, porque os israelitas haviam entrado em estreita comunhão com os povos pagãos. Então, se você, que é um israelita em quem não há dolo, se você é um homem e uma mulher genuinamente cheia do Espírito Santo de Deus, você vai perceber que luz não se dá com as trevas, não se une, certo? Não se bate. Então fica aqui esse conselho: ou você atrai ele, é o que aconteceu com Israel, ou você atrai eles para perto de você e seu segmento, ou você acabará se contaminando com eles. Amém, queridos? Outra coisa, não se esqueça de acompanhar as nossas aulas. Essa aqui é a nossa
oitava aula a respeito dos profetas menores, e o capítulo 7 foi falado sobre a mistura de Israel com os povos e essa estreita relação. E eu encerro perguntando: é possível no século 21 cristão ter uma estreita relação com o ímpio? Fica aqui para você meditar e saber que você é diferente. E outra coisa, Bíblia é uma questão de sobrevivência. A Bíblia tem que ser ensinada e nós estamos aqui para lhe ensinar da palavra de Deus. Eu sou o pastor Vinícius Salles, professor na Escola Bíblica para as Nações. E outra coisa, dê uma passadinha no canal da escola, tá uma bênção, confere lá, já foi modificado algumas coisas, estamos interagindo, compartilhando e vamos fazer transmissões ao vivo, ao vivo para os nossos alunos. Então se inscreva, aciona o sininho que vai aparecer aqui na descrição deste vídeo. Nós vamos colocar aqui o sininho e você vai se lembrar, certo? Bem na descrição, se inscreva e você vai conhecer mais sobre a palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus em Cristo te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.